Bom, meu nome é Leila e hoje eu vou conversar com o Marcos Rocha, que é superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação na Prefeitura Municipal de Florianópolis. E ele veio conversar com a gente sobre Florianópolis ser uma das cidades criativas da Unesco em gastronomia. Bom, então vamos lá, vamos direto para a primeira pergunta, né? Florianópolis ela já é integrante das cidades criativas da Unesco desde 2014, né? Eu quero primeiro que tu explique para as pessoas o que exatamente significa essa chancela para a cidade, né? O que ela significa e o que ela trouxe de positivo para a cidade nesses quase 7 anos. Esse é um programa que foi criado pela Unesco com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico local nas cidades por meio da economia criativa, que envolve uma série de segmentos, né? E ela estabeleceu determinados campos criativos que devem ser os principais vetores para a promoção desse desenvolvimento. Não o único, mas os principais. Entre eles, a gastronomia, que foi o título e a chancela oferida por Florianópolis. O processo começou em 2012, submetendo um dossiê à Unesco. A Unesco submeteu as demais cidades que já estavam credenciadas mundo afora, e após essa análise, em 2014, a Unesco confirma e Florianópolis oficialmente embarca no programa oficialmente, e estamos até hoje lá. Lembrando que a cada 4 anos nós temos uma recertificação. Recebemos uma avaliação muito boa dos nossos primeiros 4 anos e agora estamos nos segundos, né? 4 anos, o segundo período, também no mesmo caminho, e é uma história muito bacana que a gente tem construído para a cidade. O que vocês levaram dos aspectos da gastronomia de Florianópolis que acabou levando ao aceite, né, da Unesco? A gastronomia de Florianópolis é muito rica, muito diversa. Naturalmente as pessoas lembram do mar, porque não tem como não lembrar disso em Florianópolis, mas nós temos muito mais do que isso, né? A gente tem uma herança indígena muito forte, o próprio caldeirão da mistura étnica brasileira, dos africanos, dos europeus e todos os outros povos que aqui vieram habitar, fizeram um caldo cultural traduzido por uma série de elementos gastronômicos que é muito interessante e muito rico. Então, Florianópolis acaba tendo isso. E ao longo dos últimos anos, especialmente, vamos falar dos últimos 20 anos, o crescimento econômico da cidade proporcionou um empreendedorismo maior nessa área. Então, os restaurantes, né, toda a grade econômica relacionada à gastronomia em Florianópolis, essa malha, ela cresceu muito de uma forma muito diversa, ou seja, reforçou a diversidade cultural, por assim dizer, que já existia e se traduziu na forma de negócios de restaurantes, né? E buffets e todos os outros negócios da gastronomia. Então, isso deu uma força muito grande. Todo o restante do caldo cultural, falando das manifestações, do artesanato, do todo folclore e tudo mais, isso também veio junto, para que isso possa ser efetivamente um ativo da cidade, para gerar emprego, distribuição de renda, de riqueza, arrecadação para o poder público, por que não? Porque é a arrecadação que mantém todos os serviços, né, da prefeitura e dos entes estatais, e com isso criar um círculo virtuoso de crescimento. Ou seja, muito de acordo com os objetivos que a Unesco preconizava para o programa. Entrando exatamente nessa questão, né? Esses integrantes dessa rede gastronômica da cidade, tanto restaurante, com pessoas que trabalham com artesanato, né? Uhum. Produtores. A prefeitura tem algum projeto que alinhe todos esses elementos para se beneficiar do título de alguma forma, tanto a prefeitura quanto toda a sociedade? O título ele é da cidade, né? Então a prefeitura tem um papel, obviamente, mas a sociedade, e aí falando pelas entidades, tanto as empresariais quanto da sociedade civil organizada, tem um papel sim bastante importante. Destaque também para o Sistema S, que aqui no Brasil é muito importante. Eu falo de Sebrae, de Senac, principalmente, que são grandes parceiros do programa aqui. Então cada um tem a sua parcela. O Sebrae incentivando o empreendedorismo, o Senac a capacitação técnica, especificamente da gastronomia. Temos a Associação Floripa Amanhã, que desde o começo foi o grande promotor e idealizador disso e é quem lidera na cidade. E a prefeitura tem alguns mecanismos que incentivam isso de forma muito clara. Posso destacar a Lei de Incentivo à Cultura e, mais recentemente, uma lei de 2012, mas que acabou sendo regulamentada e ativada somente em 2017, quando nós embarcamos na prefeitura, que é a Lei Municipal de Inovação, que também tem um mecanismo muito parecido com o da cultura, de renúncia fiscal. A gente chama da nossa Rouanet Manezinha, né? Porque o mecanismo é muito parecido, mas para financiar empreendimentos inovadores
para a cidade. E esses empreendimentos, claro, alguns são de tecnologia, que é uma outra vocação econômica da cidade, mas cada vez mais nós estamos incentivando os empreendimentos da economia criativa. Prova disso que um outro elemento que nós temos na nossa lei, que se chama o arranjo promotor de inovação, nós temos alguns aqui na cidade, que são entidades do ecossistema, que não são da prefeitura, uma delas é liderada pela CDL, e tem um objetivo muito claro do desenvolvimento de empreendimentos inovadores da economia criativa, e muitos deles vêm pleiteando recursos dessa lei. Então, a gente percebe que existe um movimento positivo. E um outro exemplo é o Floripa Conecta. Floripa Conecta foi um festival de eventos que teve a sua edição no ano passado, atraindo mais de 120 mil visitantes, claro, locais, mas também de fora da cidade, em mais de 50 eventos dos mais diversos. A gente teve evento de gastronomia, mas teve evento de tatuagem, evento de tecnologia, de moda, de música, de grafite. Então, tudo isso hoje, a economia criativa fica muito integrada e vai muito ao encontro daquilo que a Unesco pede para as cidades criativas, para que o campo criativo escolhido, no nosso caso a gastronomia, não seja o único, mas que seja um elo de ligação, porque no nosso caso a gastronomia une absolutamente tudo. Todo evento tem gastronomia. As pessoas que visitam a cidade, vão nos seus eventos, de qualquer assunto que seja, logo depois elas vão usufruir da gastronomia local. Então isso é muito bacana. Então esse caldo, essa integração do ente público, o ente privado com a sociedade civil, numa abordagem que a gente fala muito aqui de ecossistema. Se celebra muito hoje no Brasil o ecossistema de inovação de Florianópolis. E sim, o programa Cidade Criativa Unesco, por mais que tenha uma pegada mais cultural, mas trazendo ele para a economia criativa, sim, ele faz parte desse ecossistema e a prefeitura tem sim a sua responsabilidade e seus mecanismos para fazer com que esse ecossistema funcione cada vez melhor e mais forte. E como é que essa questão da inovação, né? Florianópolis é realmente uma cidade reconhecida por ser uma cidade inovadora. Como é que isso pode ajudar na valorização e na preservação nossas tradições gastronômicas? É uma pergunta muito importante, porque é o seguinte, desde 2008, são os primeiros registros que a gente tem na imprensa, a tecnologia passou a ser o setor mais importante da economia de Florianópolis. Então, o turismo e a gastronomia fica muito conectada ao turismo, né? Ele teve um momento de uma certa, talvez, crise de identidade, por assim dizer. Ele ficou estagnado e a tecnologia ela avançou. Isso, em algum momento, cria algum atrito entre os sistemas, porque tem um certo ciúme, vamos ser bastante francos. Mas, ao longo dos últimos anos, especificamente dos 5, 6 anos para cá, a gente percebe que, principalmente, as entidades empresariais tiveram um papel muito importante. A ACAT, que representa as empresas de tecnologia, acaba despontando, mas a ACIF, a Associação Empresarial aqui de Florianópolis, a CDL, principalmente, acabaram percebendo que essa competição não era saudável. Era muito mais saudável observar o que a tecnologia fez e trazer isso para a economia criativa. E não fazer uma coisa separada, mas integrar, porque, afinal de contas, quando a gente fala de inovação, a gente fala de uma atividade que usa intensivamente a criatividade e de uma forma empreendedora. Então, o que a gente trouxe, na verdade, foi uma aproximação, e o Floripa Conecta, eu reforço, foi a cereja desse bolo. Ele nasce a partir de uma missão que foi feita por um grupo do ecossistema de Florianópolis, sim, a CAT, a CIF, CDL, Fundação CERT, uma série de outras entidades que foram visitar o South by Southwest em Austin, né? Também um festival de eventos com muito foco em economia criativa, e aprendem e tropicalizam para Florianópolis essa experiência e executam já no primeiro ano uma edição muito bem sucedida. Infelizmente, 2020 não foi possível, por motivos óbvios, mas ano que vem, com segurança e tudo mais, esperamos que tenhamos a segunda edição com tanto sucesso, com o mesmo sucesso ou mais até. Então, dessa ótica, a gente percebe que o aprendizado de um setor hoje retroalimenta o aprendizado de outro. A união dos entes empresariais, do ecossistema, né, falando do modelo da tripla hélice, a gente fala do governo, da academia e do empresariado, ele tem funcionado muito bem aqui em Florianópolis. O desafio é manter isso funcionando com foco e usar positivamente a chancela da Cidade Criativa Unesco. Não só para a gastronomia, mas, claro, a gastronomia sendo a principal estrela. Bom, Marcos, muito obrigada pela participação. Passou muito rápido, não é? É um assunto que rende muita conversa, é muito interessante. Eu te agradeço bastante o tempo e a atenção.